Salve, rapaziada do Quinto Ano, tudo bem? Quem tá na voz aqui sou eu, professor Marcelo, e vamos para a nossa terceira aula da semana número 10 do segundo bimestre. O assunto de hoje vai ser média aritmética. Você sabe o que é isso? Sabe calcular? Quer aprender? Então, bora, vem aqui comigo. Gente, olha só o que é a média aritmética. A média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Mais uma vez, tá? Ó. A média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, a média aritmética ela é um número, tá? É um número que representa essas duas contas. Primeiro você vai somar os valores e depois você vai dividir pela quantidade de valores que você somou, tá? Por exemplo, geralmente a média aritmética tem a intenção de pegar uma distribuição desigual e tornar essa distribuição igual. Tá difícil de entender, professor. Ó, imagina que a vovozinha ali, ó, ela foi lá e deu 3 balas para o João, deu 7 balas para o João, 3 balas para o Pedro, 2 balas para o Paulo. Tá justo isso? Tá certo o jeito que a vovozinha dividiu aí as balas para os seus netos? Não, né? Vai dar briga, não vai? Por que o João ganhou 7 balas e o Paulo só ganhou 2? Ah, isso não tá certo não, né? Então, essa distribuição de balas que a vovozinha fez, ela tá desigual. Ela não é igual para todos. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai tornar essa divisão de balas igual, tá? Então, a gente vai, primeiro, vamos saber quantas balas a vovó tinha aqui, ó. Bom, a vovó, ela tinha 7 balas, mais 3, mais 2 balas. Então, a vovó tinha um total de 12 balas, certo? Então, repare que a gente primeiro fez a soma dos valores, né? Pegamos todas as balas que a vovó tinha e somamos. Descobrimos que ela tinha 12 balas. Agora a gente vai distribuir essas balas de forma igual entre os netos. Como ela tem 12 balas e tem 3 netos, então eu vou dividir as 12 balas por 3. Isso vai dar um total de 4 balas para cada neto. Então o certo aqui, ó, mais correto, mais justo, né? Seria a vovozinha ter dado aí 4 balas para cada neto. 4 para o João, 4 para o Pedro, 4 para o Paulo. Tá legal? Essa não é uma distribuição mais igualitária, mais justa, né? Então essa é a ideia de média aritmética. É você encontrar um número, no caso aqui a gente encontrou o 4, que represente a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então primeiro nós somamos os valores, depois dividimos por 3, que é o total de números que nós temos. Qual é a média aritmética de 7, 3 e 2? Bom, a média aritmética de 7, 3 e 2 é igual a 4, né? Porque a soma de 7 mais 3 mais 2 é 12, e quando dividir o 12 pelo 3, vai dar 4, ok? Vou colocar mais alguns exemplos. Pessoal, eu coloquei aqui na lousa 3 situações aí para a gente trabalhar com a ideia de média. Primeiro, ó, imagina aí um time de futebol, ele já disputou 4 jogos no campeonato. No primeiro jogo, ele fez 1 gol. No segundo jogo, o time fez 4 gols. No terceiro jogo, nenhum, tá? E no quarto jogo, fez 3 gols. Qual é a média de gols desse time, tá? Então, para encontrar a média, a gente viu, né, na tela anterior, que primeiro eu tenho que somar a quantidade de valores. Tem que somar os valores. Então, eu vou somar o número de gols do time. Então, ele fez 1, mais 4, mais 0, mais 3. Bom, essa soma deu 8. Então, o time fez 8 gols. Agora, eu quero encontrar a média. Para encontrar a média, eu vou pegar esse resultado e vou dividir. Por quanto que eu divido? Pelo total, né? Pela quantidade total de valores que eu somei. Eu não somei 4 números? Tudo bem que tinha um ali que era 0. Mas eu somei, né? São os 4 jogos que o time fez.
Então, eu vou pegar esses 8 gols agora e vou dividir por 4. Bom, quanto que é 8 dividido por 4? 2. Então, o time fez aí 2 gols por jogo, né? Em média, o time fez 2 gols por jogo. Repare que não teve nenhum jogo que o time fez 2 gols, tá? Mas em média, né? A gente pode falar que ele fez 2 gols por jogo. A gente está pegando essa distribuição que está desigual, né? E está transformando numa distribuição igual. É como se ele tivesse feito 2 gols no primeiro, 2 gols no segundo, 2 gols no terceiro, 2 gols no quarto, tá? Repare que dá a mesma quantidade de 8 gols. Só que agora está igualado, né? Com todos os jogos, o time fazendo a mesma quantidade de gols. É claro que na prática isso aqui é difícil de acontecer. Mas em média, né? Em média a gente diz que o time tem 2 gols por jogo. Tá? Vai ter jogos que ele vai fazer mais gols e vão ter jogos que ele vai fazer menos gols. Bom, uma outra ideia. A média da prova, né? A média do bimestre, né? Não da prova, do bimestre. Suponha que no bimestre o aluno tenha feito 2 provas. Na primeira prova tirou 8, na segunda tirou 6. Qual é a média dele? Bom, para a gente encontrar a média dele, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai somar as notas que ele teve. 8 mais 6. 14, né? Então ele teve 14 na soma das notas. Agora eu tenho que dividir pela quantidade que eu somei. Eu não somei 2 valores, então eu tenho que pegar esse 14 e dividir por 2. 14 dividido por 2. Isso vai dar 7, tá? Então 7 vai ser a média desse aluno aí. Ele tirou 8 na primeira, 6 na segunda prova, média 7. Tá legal? Então sempre a média está associada a um número. E esse número representa o quê? A soma dos valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Olha só, suponha que na minha casa, a gente mora aqui em 5 pessoas. Tenho meu pai com 42 anos, só um exemplo, tá? A minha mãe com 39, tem a minha avó que mora junto com a gente, tem 72, eu que tenho 10, lógico, e meu irmão mais velho que tem 17. Qual é a média de idade das pessoas que vivem aqui em casa, tá? Repare que as pessoas não têm a mesma idade. Mas quando eu encontrar a média, eu vou estar transformando essa distribuição de forma igual, como se todas as pessoas tivessem a mesma idade. Então, para eu encontrar a média, eu tenho que somar esses valores, né? 42 mais 39 mais 72 mais 10 mais 17. Então, a média representa isso, né? A soma dos valores, certo? Essa soma dá 180, eu já fiz. É a soma dos valores e agora eu divido pela quantidade de valores que eu tenho. 180 eu vou dividir por 5, porque são 5 pessoas, né? Foram 5 valores que eu usei aqui na minha soma. 180 dividido por 5 vai dar 36 anos. Então, em média, as pessoas que moram aqui em casa têm 36 anos. Em média, tá? Repare que ninguém tem 36 anos. Tem gente com mais de 36 anos, tem gente com menos, tá? 36 é só a média. Agora, vamos ver como fica isso quando a gente tem gráficos, né? Calcular a média aritmética a partir de informações gráficas. Então, eu vou colocar um exercício aí na sua tela. Eu quero que você pause o vídeo, tá? E tente fazer antes do professor. Acho que uns 2 ou 3 minutinhos aí você consegue fazer, tá legal? Então, ó, veja a imagem aí, o exercício na sua tela, pause o vídeo e tente responder, ok? Só e aí, ó. Paulo tem uma barraca de lanches em um parque de diversões e no gráfico abaixo estão registradas as quantidades de lanches vendidos mensalmente nos 6 primeiros meses do ano, né? Então a gente tem um gráfico aí que tem a quantidade de lanches vendidos desde janeiro até junho, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então a gente tem um eixo horizontal com os meses do ano e no eixo vertical a gente tem ali a quantidade de lanches vendidos. Por exemplo, a gente vê no gráfico que em janeiro ele vendeu 600 lanches. Em fevereiro, 400 lanches. Em março, 200. Abril, 100. Maio, 500. E junho, ele vendeu 300 lanches. Primeira pergunta. Qual foi a média dos lanches vendidos no primeiro trimestre do ano? E no segundo, tá? Então, primeiro, ó,
trimestre é um conjunto de 3 meses, né? Tri significa 3. Então, a gente quer calcular a média dos 3 primeiros meses, né, do ano. Quantos lanches ele vendeu em média nos 3 primeiros meses? Então, como nós vimos, a média representa uma soma de valores em que a gente tem que dividir depois pelo total de valores. Olha só, como a gente quer a média dos 3 primeiros meses, então eu vou somar o número de lanches de janeiro, que foi 600, mais o número de lanches de fevereiro, que foi 400, mais o número de lanches vendidos em março, que foi 200. Bom, essa soma vai dar um total de, somar aqui, dá 0, 0, 1.200 lanches. Então, esse aqui é o total de lanches que ele vendeu nos 3 primeiros meses do ano, 1.200. Agora, para eu encontrar a média, eu tenho que fazer mais uma conta, que é a divisão, né, do total de lanches vendidos nos 3 meses, dividido por 3. Bom, 1.200 dividido por 3 vai dar 400 lanches em média, certo? Então, no primeiro trimestre, ele teve uma média aí de venda de 400 lanches. Agora, no segundo trimestre, eu vou pegar a soma da quantidade de lanches do mês de abril, maio e junho. Então, primeiro eu vou somar a quantidade de lanches vendida nesses 3 meses. Bom, em abril foram 200 lanches, em maio foi 100 e em junho foram... Opa, em maio foi 500, desculpa. Só eu me confundi aqui, ó. Abril foi 100, maio 500, 100, 500, e em junho foi 300, tá? Vamos lá então. Primeiro eu somo. Para encontrar a média, primeiro eu somo os valores. Então, somando aqui os valores, eu vou encontrar um total de 1 mais 5, 6, 900 lanches. E agora eu tenho que dividir pelo total de valores que eu somei. Como eu somei 3 quantidades, 3 valores, então agora eu pego 900 e divido por 3. Bom, 900 dividido por 3 vai dar 300, certo? Então aqui a gente tem a média do primeiro trimestre e aqui a média de lanches do segundo trimestre. Tá legal? Bom, exercício número 2, colocando aí na sua tela. Pessoal, aí no segundo exercício, a gente tem um gráfico que fala da idade de algumas crianças, tá? Olhando ali, a gente vê que tem 6 crianças. A Ana tem 9 anos, a Bárbara tem 7, o Júlio e o César têm 11 anos, o Tiago 5 e a Helena 8 anos. Aí tem 2 perguntas, né? Item A e item B. No item A, qual é a idade média das meninas? E no item B, qual é a idade média dos meninos? Então, para eu encontrar a idade média das meninas, primeiro eu tenho que somar a idade de todas as meninas. E depois dividir por quanto? Pelo número de meninas que tem ali, tá? Então, vamos lá. A gente tem a Ana, de 9 anos. Depois eu tenho a Bárbara, de 7 anos. Quem mais que eu tenho ali? Eu tenho a Helena, de 8 anos, tá? Então, são 3 meninas que a gente tem ali no gráfico. Ana, Bárbara e Helena. Então, eu vou somar a idade dessas meninas. 9 mais 7, 16. Mais 8, 24. Então, a soma das idades deu 24 anos. Agora, eu tenho que dividir, né? Lembra que a média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que eu somei. Como eu somei 3 números, né? 3 idades, agora eu vou dividir o 24 por 3. Então, eu tenho que a média de idade das meninas é de 8 anos, certo? Ó, tem uma das meninas que está exatamente com a idade de 8 anos. Mas tem uma menina que tem mais de 8 e uma que tem menos. Na média, a média das idades das meninas é de 8 anos. Agora, no item B, a gente vai fazer o mesmo cálculo, mas com os meninos. A gente tem ali o Júlio e o César com 11 anos. Então, 11 anos do Júlio, mais 11 anos do César. E tem o Tiago com 5 anos, tá? Então, para eu encontrar a média da idade dos meninos, primeiro eu devo somar a idade dos meninos, de todos os meninos que estão ali no gráfico. Tá? Como são 3 meninos, eu vou somar a idade dos 3 meninos, que dá 27 anos. Certo? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir pelo número de meninos. Como foram a idade de 3 meninos, eu vou dividir de novo por 3. Certo? 27 dividido por 3 vai dar 9 anos.
Então, a média da idade dos meninos é de 9 anos. A média da idade das meninas é de 8 anos. Ok? Então, essa foi a nossa última aula do segundo bimestre, certo? Nós finalizamos a apostila por aqui. Ficaram algumas páginas sem fazer? Ficaram sim, mas como eu já expliquei para vocês, né? Eu dei preferência para os conteúdos mais importantes, as páginas mais importantes. Ok? Agosto, né? A gente vai começar o terceiro bimestre. E aí a gente começa a apostila nova, certinho? Então, aguardo vocês terça-feira na nossa live. Fiquem com Deus. Um grande beijo a todos.